E Boa aí, tudo bem, noite, Marcelo? Boa tudo noite. jóia? Eu coloquei uma caixinha hoje e aí as pessoas estavam perguntando assim: Ei, vocês estão ansiosos? Claro que sim. Imagina, faz parte disso, né? E eu acho que é É, tão bom que a gente esteja ansioso para isso, né? Mostra felicidade, né? Mostra que a gente está na expectativa. A gente vai considerando que a ansiedade é só ruim. A ansiedade é boa. Eu estava exato. com vontade de falar com você hoje. Então, eu também. Vamos lá, vamos começar. Vamos, né, tá entrando aqui, já tem bastante pessoas, que nós estamos aqui bem no Instagram, tá todo mundo ouvindo, já deram um joinha aqui, tô te ouvindo bem também. Bom, E vamos lá, vamos começar. Vamos falar. Eu estou ansioso por isso hoje, hein? Vamos nessa. E assim, a primeira pergunta que fizeram aqui é de uma pessoa que acho que você conhece, o nome dele é Alexandre Durão, e ele falou poxa, assim, ó, vamos é, começar com a pergunta dele para abrir, e vamos. depois eu tenho algumas outras que colocaram na caixinha aqui, engraçado, e assim, o pessoal pensa que eu não vou falar, mas eu vou falar tudo que colocaram, hein? Quero ver, é isso Então, aí. vamos falar. Então, a primeira pergunta do Alexandre Durão, ele fala o seguinte, ó, se é possível que a ansiedade ajude nos negócios. É possível, doutor? Caramba, imagina, a gente já vai começar a lá, constranger os senhores, né? Pois é, senhor Alexandre. E a gente já vai começar com o pé no peito, né? É, Uma para das começar em grande coisas, estilo. uma das coisas que eu falo sempre, Marcelo, é assim que a gente tem que ser disruptivo com algumas coisas. E a gente ouve muito que a ansiedade é ruim. E não é não, cara. A ansiedade é só uma ferramenta. É a gente que dá um significado ruim para ela quando acontece. Imagina assim, ó, se eu chegar para você e falar assim, olha, amanhã você vai ter que fazer um exame, você vai ficar ansioso, porque você sabe que você vai para um exame e sua cabeça vai ficar imaginando todas as possibilidades negativas de coisas que podem acontecer na tua vida. Só que se eu disser para você assim, ó, Marcelo, amanhã você tem que acordar 4 horas da manhã para estar na frente da concessionária, que eu vou te dar um carro. Você vai sentir a ansiedade do mesmo jeito, só que a tua interpretação para aquilo que está acontecendo é como boa. Então o processo é o mesmo. O que vai mudar é a interpretação que eu dou para a coisa. E o Alexandre fez essa pegadinha com a gente porque é fato. É a mesma coisa para o mundo dos negócios, é a mesma coisa para o nosso dia a dia, relacionamentos, tudo. Se eu interpretar o que vai acontecer comigo como algo positivo, eu vou sentir ansiedade normal. A diferença é que eu crio uma expectativa que me joga em direção à coisa. Agora, se eu interpretar como algo negativo, eu também vou gerar ansiedade que vai me jogar contrário da coisa. Vai me fazer querer fugir. E toda vez que eu fujo, quando vem o processo de ansiedade, o medo das próximas vezes vai ser o dobro. Então tem que enfrentar mesmo. Legal, muito bom. Doutor, vamos pedir aqui, nós temos aqui poucas pessoas que entraram, talvez pelo horário. Eu vou pedir para quem está aqui que lembra daquela pessoa que é ansiosa, né? Clica no aviãozinho, manda para aquela pessoa, chama eles aqui para a gente falar um pouco de ansiedade. Daqui a pouco a gente abre para algumas perguntas. Eu vou falar por mim. Eu, assim, eu tenho muita coisa na cabeça, muita. Então, para quem está aqui e não me conhece ainda, eu trabalho com contabilidade, consultoria. E, assim, eu trabalho 24 horas, minha cabeça não para, não tem jeito. Eu estou fazendo um esporte, eu estou fazendo uma coisa, eu estou sempre pensando, eu estou viajando, eu estou no telefone, eu não consigo me desconectar, não consigo. Já tentei, mas não consigo. E aí, assim, é uma ansiedade, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou falando com um cliente, ele está falando uma coisa, eu já estou pensando lá na frente o que ele pode fazer para ele pagar menos imposto, que tipo de empresa que ele está começando, eu já estou terminando. É uma ansiedade. O que eu vejo muito no mundo dos negócios, acho que esse tema foi muito bacana da gente falar, porque assim, eu vivencio isso todo dia. E às vezes eu estou conversando com algum empresário e a gente vai falar assim, nossa, reforma tributária. O cara fala, putz, não fala isso. Às vezes a pessoa não quer nem pensar com aquela ansiedade do que vai acontecer. Então, assim, que eu vejo, às vezes, até esses empresários, eles têm essa ansiedade por, às vezes, até falta de conhecimento da causa. Então, acho que gera essa certa ansiedade, fala, putz, é um negócio tão complicado, como é que eu vou corrigir ou saber disso? O cara já fica ansioso. Então, e agora, o que eu faço? Não, eu tenho que tal. Não, pera, calma, vamos. Eu só sou ansioso nessa olhando para frente, mas no dia a dia eu me controlo bem. Marcelo,
Eu acho que o que você falou, eu vou começar, antes da tua pergunta, eu vou só falar de uma fala tua, né? Que eu não consigo, né? A gente consegue. A diferença é que a gente, com o tempo, aprendeu a se identificar assim e entender que isso é uma virtude, uma coisa boa que tem te ajudado a organizar a tua vida nos negócios. Outras pessoas vão ter o mesmo processo que você, só que como são desorganizados ali no pensamento, vai acabar gerando burnout, vai gerar um monte de outro problema, porque o leque de probabilidades que vai acontecer lá no futuro é muito grande. E você não consegue resolver agora o problema que você está pensando no futuro. Você consegue planejar. Mas se vai acontecer daquele jeito ou não, depende da tua experiência. E aí você faz a Exato. pergunta que eu achei excelente, do tipo, o que que diferencia, né? Então, o cara, né, eu até dei essa palestra sexta-feira, achei bem legal essa tua pergunta, porque faz muito sentido. A gente tem duas formas de interpretar o que está acontecendo ao nosso redor. Primeiro é o eu sei, e a outra coisa é eu acho, né? Eu sei sobre psicologia, eu estudo isso há 25 anos de formado, sem contar o tempo de faculdade. Pensa assim. Então, tudo que você me perguntar relacionado ao que eu sei, eu vou saber te responder. Se você me fizer uma pergunta relacionada à psicologia, de uma área que não é minha, eu vou interpretar como um possível falha. Como se eu estivesse em perigo ali naquela hora. Porque eu acho que eu vou saber a resposta. Se eu acho, eu entro em uma determinada linha, né? Eu passo uma determinada linha de um lugar que para mim ainda é obscuro. Eu tenho alguns vislumbres do que pode ser, mas como eu não tenho certeza, eu fico inseguro. Eu tenho medo de falar qualquer besteira. Eu ainda não falei, mas eu tenho medo de vir a falar qualquer besteira. E se eu falar uma besteira, as pessoas que estão aqui me assistindo, assistindo você, vão falar: poxa, esse cara fala que entende de ansiedade, mas o Marcelo fez uma pergunta tão óbvia para ele, ele não soube responder. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vou conhecendo, e quanto mais eu vou conhecendo, mais eu vou colocando em prática, e quanto mais eu coloco em prática, eu vou vencendo desafios e vai me tornando um lugar onde eu sei, não mais um lugar onde eu acho. Então, quanto mais eu faço, mais eu vou tendo certeza de que sei aquilo que estou falando. Quanto menos eu faço, menos eu vou ter certeza, mais ansiedade eu vou ter, porque eu não consigo ainda saber qual que é o futuro disso. Quando você começou a trabalhar, eu tenho certeza absoluta que teu primeiro cliente, você tremia na base imaginando que você podia fazer uma cagada na vida do cara. Sem dúvida. Hoje você Exatamente. senta com o cara, você nada de braçada, porque você sabe qual é o caminho e você já consegue entender que quando o cara, o que ele está falando, você já até prevê possíveis gatilhos que o cara pode comprometer o teu trabalho. E aí você Exato. antecipa. E aí o cara fala: poxa, esse cara entende, porque você sabe. Então, o que eu falo para os empresários, né, o que eu falei inclusive nessa palestra, é o fato de que para eu elevar esse nível, dessa minha linha, do que eu sei para o que eu acho, eu preciso combater, entender que eu não sei, procurar alguém que sabe, alguém que já esteve nesse lugar. Inclusive, nós dois sabemos que estamos nesse lugar, quando a gente fala com o senhor Alexandre Durão, a gente está num lugar onde a gente não sabe, a gente até acha, mas ele sabe. Então é mais fácil confiar nele para ajudar a aumentar essa linha do eu sei do que a gente ficar por acertos e erros. A gente Exato. só vai ficar ansioso e já só vai dar errado. Para aumentar, então, a tua capacidade no trabalho, aumentar a tua produtividade, se cercar de novos conhecimentos. Está aberto a saber que você não sabe. Doutor, muito bacana. Eu acho que é legal essa introdução, porque acho que muito das nossas dores, que somos também empresários, né? Muitos outros que devem estar nos assistindo ou vão assistir depois, devem ter a mesma coisa. E assim, pegando a sua fala, logo no começo, quando eu comecei a trabalhar, obviamente, né? A primeira vez que eu subi num palco para falar alguma coisa, é, é complicado, o primeiro cliente, é tudo muito complicado. E aí, né, eu fui convivendo muito com isso, fui aprendendo, nunca perdi sono por causa disso, uma vez ou outra em 20 e poucos anos de carreira. E aí, como a gente vai aprendendo, vai estudando todas essas dificuldades, eu, nesse meio tempo, aprendi uma palavra mágica, que é justamente o que você falou, né? Olha, às vezes o cara pergunta alguma coisa, você não sabe,
E eu aprendi uma palavra mágica que dá certo em todas as coisas. Às vezes a pessoa me pergunta uma coisa que eu não sei, porque tem muita coisa que eu não sei, e eu falo assim, depende. Boa. Esse depende é matador. Fala, depende. Excelente. Vamos ver. Precisamos estudar. Depende da linha que você quer seguir. Depende disso, depende daquilo. E, né, brincadeiras à parte, é uma saída pela direita, como dizia, né, o ditado. Mas é uma questão de você organizar o pensamento, não ficar ali ansioso para dar aquela resposta, porque concordo 100%. Às vezes você fala assim, pô, não sei se eu dar uma resposta, mas às vezes a pessoa pode saber. Uma coisa que eu aprendi muito é isso. Se eu não sei, eu digo que não sei. Ou digo, depende, eu vou estudar e depois eu te trago isso. E eu falo muito isso para as pessoas que trabalham comigo. E eu fico muito em cima disso, porque às vezes eu falo, a pessoa fala assim, ah, então você tem certeza? Então não fala. E isso te prejudica demais. Para mim, eu vejo isso, principalmente no meu negócio que é técnico. Ah, isso é. Você tem certeza? Se o cara erra um CFOP, alguma tributação, isso aí quebra o cliente, não pode. Então, né, acho que é importante. Você sabe que esse papo nosso, para mim, eu estava mesmo na expectativa da ansiedade boa, porque eu acho que nós dois somos os extremos do negócio. Enquanto um está lidando com números, coisas palpáveis, onde você vai ver ali que um mais um é igual a 2 e 2 menos um é igual a um, né? Na psicologia é o oposto, é o subjetivo, é o que está num plano de um lugar onde não é palpável. E a gente pega e joga essas duas coisas juntas hoje aqui nessa live. Quem não está assistindo agora está perdendo, espero que assista depois. Verdade. Vamos falar um pouquinho das caixinhas aqui. Eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que falaram aqui nas caixinhas. Então, eu fiz a pergunta na caixinha assim, né, quando que você fica ansioso? Me conta aí. Quando Aí eu eu fico estou vendo aqui. ansioso, Não, na caixinha eu perguntei, né? Quando você fica chique. ansioso? Eu perguntei na caixinha, né? E aí algumas pessoas falaram. Uma pessoa que eu vi que está aqui, ela disse assim: ah, eu fico ansiosa quando eu coloco uma campanha para rodar e espero outro dia para ver se vendeu o produto ou não. A minha resposta para ela é o seguinte: isso é uma ansiedade boa, mas ela tem que falar com o Alexandre Durão. Porque se ela falar com ele, eu garanto que ela vai dormir e a hora que ela acordar, muito provavelmente essa venda está concluída, porque ele vai usar lá o tráfego, tudo que ele sabe fazer para ajudar essa pessoa. Alexandre, depois você vai ter que ter porcentagem rapaz, o que a gente está falando bem de 100. Bom, outra pessoa aqui falou o seguinte, ó, tá vendo? Uma da minha área, que é o Gustavo, ele falou assim que ele fica ansioso quando o ECAC, que é um sistema da Receita Federal, ele fica fora do ar. E ali a gente consegue olhar se tem débito e tudo mais. Isso realmente hoje, se sai do ar, prejudica muito o nosso dia a dia. A Sara, que é uma amiga, e eu também, né, eu respondi isso aí. Quando eu fico ansioso, pô, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa não responde, ou quando você manda um e-mail, você não tem resposta. E também do outro lado, eu vejo muito as pessoas assim. Eu sou muito organizado, então eu tenho ali nos meus e-mails várias caixinhas, o que é urgente, o que é importante, o que eu tenho que, que dar resposta, o que eu tenho que acompanhar. Então eu programo os e-mails e mando e-mails para alguns clientes. E aí, assim, eu já fico esperando, é uma ansiedade, que ele vai me chamar no WhatsApp. É super engraçado. E eu sei quem são essas pessoas. Eu mando um e-mail para ele, aí ele vê o e-mail, responde o e-mail e me manda no WhatsApp. Ó, respondi o seu e-mail, tá? Quando não muito, ele me liga. Viu, você me mandou um e-mail, eu respondi, mas eu também te chamei no WhatsApp, depois você dá uma olhada e me fala. Esse cara tem ansiedade vezes três, né? Não é possível, né? Nossa, pois é. Você viu? Você olhou? Reparou lá? Você viu? Então, aí tem mais uma aqui que é o Will. Eu não vi se ele entrou aqui. O Will é um amigo também. Ele falou assim que o que fica mais ansioso é pedalar com a Cepinada. Pedalar é andar de bicicleta. E Cepinada é meu sobrenome do meio. E a gente fez uma pedalada até Aparecida do Norte. E ele foi a gente apelidou de professor, porque ele que conduzia. Ele que era o mestre, ele que sabia todas as trilhas e tudo mais. E ele falou que ele ficava ansioso com a gente, porque assim. A Cepinada é tudo italianada, é tudo sangue quente, é tudo desesperado, é tudo ansioso. E ele ficou ansioso com a gente. Mas vamos lá. Doutor, então assim, eu fui
entrando aí no cerne da palavra, eu fui lá pesquisar. Pô, o que é a palavra ansiedade, né? E aí eu fui olhar lá nos dicionários e encontrei vários significados. Que pode ser uma angústia, uma aflição, um desejo ardente, né? Um anelo, que é uma coisa de um desejo, né? Um ato de querer. E uma perturbação, pode ser também. E uma incerteza ou algo assim que arremeta ali para um perigo. Essas definições, falando de ansiedade, é isso mesmo? É isso que você vê no dia a dia? Eu acho que essas são, né, algumas definições subjetivas, né, porque, de novo, a ansiedade ela é interpretativa, eu preciso interpretar isso para poder saber o que é que eu posso estar sentindo. A ansiedade, eu gosto de dar uma definição mais simples, que é um mecanismo de sobrevivência. E ela sempre esteve com a gente desde o início da humanidade. E ela sempre teve uma função muito clara, ajudar você a sobreviver. O fato da gente estar aqui conversando, por exemplo, eu estou aqui na cidade de Barretos, está muito quente aqui. Então eu estou com o ar-condicionado ligado. O fato de eu estar nessa sala com o ar-condicionado ligado significa que um dia uma pessoa estava cansada de sentir tanto calor e na cabeça dela ela teve uma ideia de resolver aquele problema. Porque ela estava cansada daquele calor. E isso motivou que ela pensasse numa ideia para solucionar um problema que ela estava vivendo. Então, ficar imaginando, pensando como poder resolver é a ansiedade. Lá, quando a gente ainda estava surgindo, a gente era bicho, era mais fácil da gente entender. A gente consegue ver isso nos nossos cachorros, nos nossos bichos. Quando a gente também era bicho, antes de se organizar em sociedade, como a gente vive hoje, a gente acordava, tinha que caçar, porque a gente não tinha almoço e jantar como a gente tem hoje. Naquela época, você vivia procurando o seu alimento para sobrevivência. Naquela hora, você já previa que poderia encontrar um bicho nesse meio do caminho. Esse bicho podia ser maior que você, menor que você, então seu organismo já se preparava com vários processos para te deixar firme o suficiente para lutar quando acontecesse de aparecer. Se fosse um bicho mais ou menos do seu tamanho, você percebesse que dava conta, você lutava. Se você percebesse que era maior, você fugia. Nessa hora, tem vários tipos de processo. Então, por exemplo, a pupila dilata para você ver qualquer movimentação. O coração começa a bater mais acelerado para fazer o sangue circular e vir até os seus músculos centrais, porque é onde estão os nossos órgãos vitais. Começa a respiração ser curta, porque se você respirar profundamente, quando você solta o ar e se receber um impacto na sua barriga, você tem um prejuízo muito grande nos seus órgãos internos. Só que quando você puxa o oxigênio, ó, saiu até um joinha, não sei como, mas apareceu aí. Quando você puxa para os seus órgãos internos, você puxa o oxigênio e trava, segura o oxigênio ali, você pode dar soco na sua barriga que você não vai atingir, que forma como uma carapaça. Por isso que você não pode respirar profundamente. Por isso que a respiração tem que ser curta. Então você tem várias coisas acontecendo que te deixam preparadíssimo para lutar ou para correr. Então, fundamental isso para a tua sobrevivência naquela época. Só que a gente não tira isso de dentro da gente, porque isso vem programado. É nosso isso. Só que o bicho que atacava a gente lá atrás, quando a gente saía para caçar, ele já não existe mais fisicamente. Você não precisa caçar teu alimento. Você vai no supermercado. Só que aonde que o bicho passou a existir? No subjetivo. É a conta, né, que vai vir que você tem que pagar, seus problemas de relacionamento, suas frustrações, coisas que você tem medo que possa vir a acontecer lá no futuro. Ah lá, não é só o que o leão agora é do orçamento, exatamente. Esse bicho agora, ele é subjetivo. É o teu medo de não conseguir enfrentar os desafios que vão acontecer na tua frente no futuro. E como que você luta contra um bicho que é inexistente? Você não luta. Então você precisa hoje treinar ferramentas, mecanismos no teu cérebro para entender que a ansiedade vai vir normalmente, sem problema algum, só que você vai precisar entender quando ela é real e ela precisa ser combatida e quando você pode deixar isso de lado, porque é simplesmente fruto da tua imaginação, coisas que você acha, mas que às vezes não estão acontecendo nesse exato momento. Então, a ansiedade, né, ela é muito boa,
ela é fundamental para a tua existência. Você só está aqui graças a ela. Então, o desculpa, a definição mais clara que eu gosto de dar é uma ferramenta de sobrevivência. Então, ela está ali. Claro. Como que você vai usar essa ferramenta? Aí depende da tua interpretação do que está acontecendo ao teu redor. Entendi. Muito bom. Falei muito? Não, tá ótimo. Nossa, que legal. Tô aqui ansioso. Muito bom. É, Aí, entrando nessa, né, nessa linha, eu às vezes também eu converso com algumas pessoas que ela fala assim, eu nem dormi a noite passada, fiquei pensando nisso, pensando naquilo. É, E acho que, né, isso faz parte, talvez, da ansiedade, é uma pergunta, né? E se de fato como que a pessoa consegue resolver isso? Pode ser que ela tenha N problemas, eu sei que, pegando o contexto, tem que ter um diagnóstico, tem que conversar, mas assim, de uma maneira geral. Se tiver um exemplo, assim, de alguma pessoa que já passou contigo, fala assim, eu não estava dormindo por causa disso, daquilo, eu acho que tem muita gente, eu escuto muita gente falar, e aí, assim, se tiver um exemplo, vamos dizer, um exemplo genérico para contar um pouco para o pessoal, acho que seria legal. Pensa assim, ó, vamos continuar aquela mesma explicação. Imagina que você saiu para caçar. Então você está ali caçando. E de repente, não é natural que você sinta sono. Porque se você sentir sono, você vai estar vulnerável. O bicho que pode estar rondando o território pode te comer. Você pode morrer. Então, é natural que o teu organismo não sinta sono. São produzidas substâncias, alguns hormônios, que como vão acelerar o seu metabolismo para que você realmente não durma. Então, se você não está dormindo à noite por conta de um processo ansioso, está tudo normal. A grande pergunta é, por que você está preocupado com isso agora, se não existe um bicho para você resolver, para você matar ali agora? É fruto da tua cabeça. Então, de novo, a gente tem que procurar ferramentas que vão ajudar a gente a lidar com isso. Quase todos os meus pacientes vão relatar muitas vezes em algum momento que estão com problemas para dormir por causa do sono. Não só para dormir, tirem as crianças da sala aí. Quando a gente, por exemplo, o homem, por exemplo, ejaculação precoce, quando você não tem a duração, né, da ereção, tudo isso é porque nessas horas a gente fica vulnerável. Então a ansiedade vai dificultar essas coisas para que você esteja preparado para lutar ou para correr. Então vamos lá, dicas que você pode fazer. Lembra que eu falei que a respiração é curta? Vamos trocar, vamos fazer uma respiração profunda. Então você enche o pulmão, enche, até não ter mais espaço. A hora que está lá aquele máximo, você conta 1, 2 e solta pela boca. Você vai soprar, até não ter mais nem gás carbônico nenhum lá dentro. Conta 1, 2 e volta. Você vai fazer isso umas 5, 6 vezes. E durante esse processo, no teu cérebro, você precisa trazer um pensamento racional. Porque a ansiedade está no plano da fantasia. Eu estou imaginando o que pode vir a acontecer. Então eu troco o lado. Então eu vou pensar para o racional. Então se eu pensar, por exemplo, numa música, cantar uma música no pensamento, você não consegue ficar ansioso. Porque a música, ela segue uma sequência de palavras que se você errar as palavras, você não canta a música. Então o seu cérebro, ele foca na sequência da palavra. Eu duvido, agora, Marcelo, que você consiga cantar uma música no teu pensamento e lembrar o que você comeu na hora do almoço. Você vai parar de cantar, porque você precisa trocar de lado no cérebro. Então não dá. Então você fica cantando. Ou, por exemplo, aquelas pessoas que seguem alguma religião que tem oração pronta, né? O Pai Nosso, Ave Maria, que são orações prontas, que segue uma sequência de palavras, você vai lá e fica rezando, até você acabar dormindo. Tá? Por quê? Porque você traz para o racional não tem emoção e você acaba dormindo. Pega um livro de contabilidade para ler antes de deitar. Você vai lá na cama, pega o livro de contabilidade, né, e lê. Certamente você vai estar aqui, ó. Menos um livro de terror, por exemplo. Brincadeira aí, Marcelo. Mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso.
Mas assim, eu tecnicamente eu faço assim. É que hoje eu tô com muita coisa ao mesmo tempo, eu tô numa transição de empresa, de algumas coisas, mas nos meus dias comuns eu não faço, antes de dormir eu não leio e não faço nada técnico. Então, se eu quero ler, eu vou ler um Machado de Assis, um Essa de Queiroz, vou viajar naquelas histórias Para você para, é né? o oposto, porque o seu trabalho que te deixa ansioso é a contabilidade. Então, Exato. leia o oposto. Exatamente. Vamos aproveitar aqui e responder algumas perguntinhas aqui, ó. A fotografia e arte falou que o cérebro dela está em explosão e que a ansiedade faz ela dormir. Olha que interessante. Mas pode acontecer, sabe? Rapidinho, só para. Por quê? Porque às vezes no nosso dia a dia, a gente fica tão ansioso que o nosso cérebro entende que eu preciso dormir para ver se eu desligo um pouco. Então, às vezes é uma Hum, fuga para a ansiedade, sabe? olha que Então, às vezes eu legal. estou tão ansioso no dia a dia que é um mecanismo também que o cérebro fala, olha, dorme um pouco, porque na hora que você vai dormir, você para de pensar. Legal. A Raquel está falando aqui sobre a respiração, que ela falou que ela faz isso e dá muito Legal. certo. Ah, Joelma, ela está fazendo uma pergunta: se a ansiedade é uma defesa do organismo. O Joel, é mais uma ferramenta mesmo. Lógico que te ajuda a se defender, mas é uma ferramenta que pode ser usada tanto para defesa como para motivação. Então, por exemplo, hoje que ia ter essa live, eu estava super na expectativa. Eu adoro conversar sobre isso e eu estava com muita expectativa de conversar com você, Marcelo, por conta, eu gosto dos seus vídeos, eu gosto da forma como você explica. Olhar você ali já parecia que eu já tinha uma afinidade, né? E eu queria bater esse papo. Então gerava em mim aquela força que me direciona para ação. Pô, olha, nossa, não chega logo. Que hora que vai ser? Aí eu olhei aqui já, nossa, 8h30, já está acabando. Poxa, né? Então, é bom. Então não é uma forma de defender. Eu consigo utilizar isso positivamente. Então, estou tão ansioso para a live que vou me preparar lendo alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada no que eu estou pensando em falar, vou anotar aqui no papel. Eu começo a usar essa ansiedade direcionada para o meu objetivo, que era estar aqui com você. Muito bom. Tem uma pergunta também do Alexandre Durão que ele fala o seguinte: é uma pergunta para nós dois. Ele fala assim: ó, ter processos empresariais muito bem definidos, previsibilidade na operação, isso reduz a ansiedade? Eu acho que essa pergunta vai um pouco ao encontro do que a gente falou lá no começo, né? E aí eu até repito o exemplo do meu time. Às vezes a pessoa ficava. Eu conversava com algumas pessoas e eu acho que assim é muito importante o processo definido, as pessoas e o entendimento das pessoas desses processos. Que às vezes eu conversava com alguém do time e aí a pessoa soltava assim: Nossa, eu não consegui dormir. Eu fiquei pensando que eu tinha que entregar a declaração, eu sonhei com isso. Eu falei: para, eu conheço isso. Se você está sonhando com o processo, porque eu sonho, às vezes eu sonho resolvendo um problema e acordo e falo: Nossa, era aquilo lá. E eu tenho uma solução às vezes dormindo. Mas isso eu acho que não é legal, porque quanto você fica ali, né, você não descansa. E a hora que essas pessoas vinham para mim: Nossa, eu estou sonhando, não falei: Para. Ah, eu pensei ontem, falei: Ontem foi domingo. Domingo é dia de descansar, é dia de, né? Então eu falei: Então, pera um pouco. Se você está acontecendo isso com você, nós vamos melhorar o processo. E melhorando o processo, na sexta-feira que você foi embora, você resolveu tudo. Tá tudo com check, tá tudo certo. Segunda-feira você volta, você começa a estressar segunda, mas de segunda a sexta. Para a gente ter um ambiente saudável, para a gente conseguir trocar uma ideia na altura, sem estresse, sem problema, sem. Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Então, assim, no meu caso específico, resolveu muito os processos, as pessoas e esse entendimento. E processo claro, obviamente, né? Então, agora eu deixo para você responder também, repetindo a pergunta, né? Ter processos empresariais muito bem definidos, previsibilidade na operação, reduz a ansiedade? Agora essa Cara, eu pergunta. acho que você deu Agora, uma resposta maravilhosa, de verdade. Eu vou tentar só contribuir com alguma coisinha, mas eu acho que você conseguiu dar uma resposta que eu achei maravilhosa. Você sabe que durante toda a minha vida, além de paciente, né, que vem trazendo
questões psicológicas, muitas vezes eles trazem questões do trabalho. Então, inclusive, nessa palestra que eu estava, alguns empresários depois sentaram para conversar comigo. A tomada de decisão é a entrada em um lugar onde ainda não tem processo. Né? Quando eu preciso tomar uma decisão, que é onde os grandes empresários, né, empresários de alto rendimento, né, esses caras, eles têm que entrar em um lugar onde eles ainda não sabem como funciona, não tem o processo ali definido. E aí o cérebro vai para a ansiedade, porque ele tem medo de errar, porque muitas vezes envolve muito dinheiro. Então, às vezes, né, onde que eles vêm conversar comigo? Quando eu vou estar com eles para explicar para eles o processo de entender o que eles querem. Porque aí está lá no subjetivo. Você falou uma coisa maravilhosa. Se eu trago aqui todo o trabalho definido no procedimento, né, eu fui diretor de faculdade durante muitos anos. Saí esse ano porque eu queria viver outros planos. Mas você tem que definir primeiro como que é a tarefa, igual você estava falando. Eu trago toda a tarefa, porque quando o cara sabe qual é o caminho, é tranquilo, é só ele andar por ali que sabe qual que é o resultado. O problema é quando ele ainda não tem definido esse procedimento, que ele vai cair no eu acho, e às vezes não tem quem faça isso com ele, porque vai ter que ser ele o cara que vai definir o processo. Você imagina um CEO de uma grande empresa, não tem ninguém acima dele. Então, às vezes, ele tem que tomar uma decisão e não existe o processo de tomada dessa decisão. Então, ele está inseguro. Então, aí entra, né, eu entro ali para conversar com o cara, para dizer para ele assim, olha, vamos lá, o que você quer, qual que é o objetivo, o que está envolvido, vamos estudar onde a gente pode colher algumas informações, vamos construir esse processo, aí define com o cara, constrói o processo com o cara, psicologicamente falando, ele colocando no papel. Aí o cara toma decisão e 90%, 98% é acertado, sabe? Tem que ter procedimento para tudo na vida da gente. É, eu também concordo. Acho que minha vida mudou muito depois que eu comecei a criar alguns critérios. Eu sou assim, eu Disciplina, sempre fui bem, né? é, eu sempre fui bem disciplinado, bem organizado. Eu acho que assim no meu dia a dia tem que ser, eu sou obrigado a ser. Então, pessoas do meu segmento que não são organizadas, eu vejo às vezes, eu vou conversar, porque assim, a contabilidade, às vezes a gente pega a contabilidade de um, pega a contabilidade do outro, e no e-mail, eu acho que assim, eu vou me considerar uma pessoa que não é tão ansiosa, porque eu comecei a desenvolver uma coisa natural que é fazer essa leitura das pessoas. E às vezes eu recebo um e-mail, eu já falo, esse cara vai dar problema. Ou recebo um cliente que é assim, ou recebo um outro contador, eu falo assim, ó, por esse e-mail, esse cara não tem contabilidade. Aí os caras falam assim, que é isso, você tem bola de cristal? Eu falei, é quase isso. Porque você começa a fazer essa leitura. Então, assim, eu no começo da minha carreira profissional, né, eu comecei aí há 20 e poucos anos atrás, e eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então eu já cheguei, eu tinha um escritório onde tinha uma janela grande e eu cheguei várias vezes. Hoje eu não consigo e não faço mais isso, que eu acho que não funciona. Eu cheguei várias vezes, eu trabalhando, aí eu olhava assim e falei, nossa, tem uma luz acesa. Eu ia lá, era o sol que estava nascendo. Eu virava à noite. Isso. Virava à noite. Fazia o balanço, estava errado, ou tinha que fazer cálculo, e fazia, e eu ficava tão focado no negócio, eu olhava e falava, caramba, eu falei, nossa, e agora, como é que eu vou dormir? Eu pegava, saía, falava, vou na padaria, vou não sei o quê, vou voltar e vou continuar trabalhando. Então, assim, é um negócio maluco, por causa de uma ansiedade de fazer a coisa. De não ter um processo muito bem definido, de não ter pessoa que está ali junto no time. E eu até tinha essa pergunta aqui para você, vamos só bater um papo que a gente pega e troca uma ideia sobre isso. Sim. E era uma das perguntas que a gente tinha, né, que eu tinha recebido, falando de empresário. Então, eu estou pegando o meu case, vamos dizer assim, dizendo ali a minha responsabilidade, eu sempre fui muito responsável pelas coisas, então tem cliente que me manda mensagem 8, 9, 10 horas da noite, eu respondo porque eu estou com o celular, não porque eu estou na ansiedade de ver, mas 8 horas da noite meu celular desliga praticamente. Se eu estou vendo, eu respondo. Estou ansioso para responder, porque aí eu já elimino um problema do dia Tá seguinte, vendo? mas eu respondo. Muitas pessoas, a maioria, 98% respeita, eu acho que tem que ter isso aí também no dia a dia.
E essas outras pessoas, ou o cara está ansioso, está desesperado, eu respondo, pronto, acalmei uma pessoa. Então eu faço essa leitura. E assim, trazendo para outras pessoas, que era uma das perguntas, né, que eu vejo que muitos empresários são ansiosos e que querem resolver, e eu acho que tem que ter todo um contexto, porque também atuando com consultoria, eu aprendi a fazer essa leitura das pessoas. E às vezes eu olho para o empresário, o cara é extremamente ansioso, e aí chega o funcionário dele e fala assim, cara, mas eu não consigo trabalhar com ele. Eu falei, não consegue mesmo. Você não é um empresário, você não é empreendedor. A hora que você está falando de A, ele já está com a embalagem, ele já está pensando com a embalagem. Eu penso igual a ele. Ele está falando de A, eu já estou pensando quanto que ele vai pagar de imposto de renda na venda. Então, acho que assim, eu acho que o grande segredo, entre aspas, do mundo empresarial, do que a gente está falando disso de ansiedade, depois eu queria que você complementasse isso, é a pessoa, o empresário, principalmente, ó, até veio Opa, fogos aí, ó. Olha que isso aí. bacana. Então, acho que assim, a grande ideia do empresário, assim, a leitura que ele precisa fazer, que eu aprendi muito isso, é saber falar e conviver com as outras pessoas que não são empreendedores. Porque a gente que está à frente, que é o empreendedor, você não tem hora, você viaja, você leva o telefone. Eu nunca tirei umas férias e falei, vou me desligar 100%. Eu não posso. Porque se eu estou comprometido com você e você tem um problema, você está com um caminhão parado, você está com uma dúvida tributária, eu sou obrigado a responder. Então, eu nem aviso que eu estou de férias. Às vezes, o meu time, nos últimos tempos, meu time tá muito engajado, então meu time vai segurando a bronca e tem uma coisinha, pô, eu tenho que falar, vamos falar. Então, assim, voltando no racional, eu acho que assim, muitos dos empreendedores, às vezes, não conseguem fazer essa leitura. É uma coisa que eu acho que eu aprendi bem. E eu falo para os empreendedores. Eu tenho um último caso, para finalizar aqui a minha fala, e o último caso que eu falei com o empreendedor, ele sentou e falou, cara, eu preciso vender, esse marketing não está funcionando, ele não devia estar falando com o Durão, né? Esse marketing não está funcionando, e tá, eu vou mandar isso embora, vou mandar aquele embora, vou mandar a menina embora, tal, tal, tal. Eu peguei e falei assim, viu, espera um pouco. Eu falei exatamente isso para ele, eu falei assim, sua empresa é um tabuleiro de xadrez, e você está jogando. Se você mexer um peão errado agora, você vai tomar um checkmate. Perfeito. Ele parou, que ele já tinha falado, vou mandar fulano embora. Eu falei assim, é minha opinião. A empresa é sua, você faz o que você quiser. Mas eu tô aqui porque você me contratou para eu dar uma opinião. Ele não mandou ninguém embora. Eu queria suas considerações acerca desse tema. E aí o Alexandre está falando aqui que pode fazer uma pergunta. Ele pode fazer quantas ele quiser. 50, a gente responde tudo. Ô, Marcelo, você sabe que tem um psicólogo, ele se chama Tal Ben-Shahar, ele é um psicólogo positivo, e eu estava vendo outro dia uma palestra dele, e ele falava assim que a gente tem muito medo do estresse, né? A gente discriminou muito o estresse, colocando o estresse como algo negativo para a vida da gente, né? E ele falou da mesma forma que para você ganhar condicionamento físico, aumentar sua musculatura, né, ganhar mais massa magra, coisas assim, você precisa estressar sua musculatura, você também precisa de um tempo de descanso para isso. Porque é a hora que a musculatura regenera e está disponível para poder ser estressada de novo em outro momento. A mesma coisa é a nossa mente. A gente consegue entender que um cara que é presidente, né, um CEO de uma Disney, por exemplo, não tem o mesmo processamento cerebral do cara que hoje está começando a trabalhar em determinada empresa. O cérebro daquele cara já foi tão estressado que ele já consegue ter visões diferentes do negócio. Ele aumenta o nível cognitivo dele. O grande problema nas empresas é o fato de que o empreendedor tem um nível cognitivo maior do que os seus funcionários e ele se estressa em conseguir entender que ele vai precisar trazer as pessoas para onde ele está, ao invés
de brigar ou exigir ou esperar que as pessoas por si só aprendam a se desenvolver. São lugares diferentes. Então, às vezes, o empreendedor fica bravo porque o funcionário não trabalha como ele trabalha. Nunca vai acontecer, porque o objetivo do empresário é desenvolver sua empresa e o objetivo do colaborador é receber o seu salário. Porque se fosse o objetivo do colaborador desenvolver uma empresa, seria a dele, não seria a do empreendedor que o contratou. Então, se o processo não está bem discriminado, se o papel de cada um não está muito bem definido, você vai ter um empreendedor extremamente nervoso, porque o funcionário, o colaborador não acompanha aquele pensamento lá na frente, e um colaborador frustrado com o seu chefe, o dono da empresa, porque não há nada que esse colaborador faça que esse chefe consiga olhar para ele e falar, ó, parabéns, você está indo bem. Então, esse lugar é um lugar perigoso daquele eu acho e eu sei. Então, o cara que é empreendedor acha que o cara que é o colaborador tem que saber o que está acontecendo. Tem um caso muito legal. Uma vez eu participei de um evento, onde o cara deu um exemplo. Ele falou assim: olha, eu tenho uma concessionária, né? E aí, de um seminovo, a chave não estava abrindo a porta direito do carro. Chamei o meu colaborador e falei: olha, vai lá e tira uma cópia dessa chave porque ela não está abrindo a porta. Ok? Lá foi o colaborador, voltou e falou: olha, tá aqui a chave, tirei a cópia. Ele falou: muito obrigado. Ele foi lá, abriu a porta e viu que abriu. Ele entrou dentro do carro e tentou ligar o carro, só que não ligava. Aí ele falou: mas olha, até o pessoal que está em casa aí, né, a chave para poder ligar o carro, ela tem um código diferente do que simplesmente só abrir a porta. Né? E aí ele virou e falou: mas olha, não está ligando. Ela falou: mas você não pediu uma chave para ligar o carro. Você pediu uma chave para abrir a porta. E aí, consequentemente, o dono da agência ficou bravíssimo. Mas o nível cognitivo, a visão do negócio de um é diferente da visão do outro. O cognitivo desse colaborador fiz muito bem o meu trabalho. Fiz exatamente aquilo que ele pediu. Só que se o empresário, se o empreendedor não tiver essa noção de muitas vezes descer ao nível de onde está o seu colaborador e favorecer ele a subir cada vez mais, meu amigo, ninguém vai aguentar viver nessas empresas, não. As empresas vão quebrar mesmo, porque o segredo está nessa relação. É ter a clareza nos processos, né? Se ele tivesse falado, olha, eu preciso de uma chave que abra a porta e liga o carro, aí às vezes o empresário ele não pensa nisso, às vezes ele tá claro para ele, ele não consegue externar. Para finalizar esse tema e para a gente já caminhar para o final, só queria fazer uma consideração, né? Quando eu falei do empresário, que os funcionários, porque acontece muito isso. Eu acho que eu criei certa habilidade, tanto para falar com o empresário quanto com os funcionários, e aí os funcionários sentem a vontade e vão reclamar do patrão para mim. E aí eu explico para eles, como eu disse no exemplo, olha, ele é empreendedor, então assim, ele está pensando lá na frente e você está pensando no processo. Então eu estou aqui para melhorar esse processo e está tudo bem. A pessoa que é o CLT ou que é o prestador de serviço que está lá, está tudo certo, cada um no seu quadrado, né, como diz. E aí o que eu falo para eles? Eu falo assim, então o que acontece? É óbvio que você não vai ter que chegar lá para o cara e falar, viu, para um pouco, vai mais devagar, que ele não vai parar, ele não vai mudar. Como você não vai mudar? Então a minha função aqui é fazer o quê? Fazer com que ele explique na hora de fazer a cópia da chave que a chave é para abrir a porta e ligar o carro. E tá tudo bem. E vamos seguir, é assim que funciona. Né? E é muito legal isso que você falou, porque assim, só para finalizar, complementar, quando o empreendedor entende a sua limitação, lembra do que eu falei lá atrás do eu acho e eu sei? Uhum. Quando ele sabe que ele tem dificuldade para fazer o colaborador entender, é a hora de eu pensar que eu preciso colocar alguém que seja esse para-choque, né? Exato. Que seja um diretor, que seja um gerente. Então aí o empreendedor não fala mais com os colaboradores, ele fala com o diretor, fala com o gerente, que tem essa habilidade da condução do processo. Aí se resolve um problema. Aí todo mundo gosta de trabalhar ali. Mas eu tenho que estar muito claro Exatamente. onde está a minha dificuldade, aceitar que eu não sei e colocar alguém para poder me ajudar na onde é a minha falha. Eu não preciso saber tudo. Exato.
Só fazer um comentário aqui, a fotografia e arte, ela falou assim que a vida é como andar de bike. Você vai cair sempre e quando conseguir o equilíbrio, vem o cachorro e te ataca. Vou até complementar essa fala dela aí, porque Muito assim, bom. eu ando de bicicleta para sair da ansiedade e quando às vezes eu estou pedalando, eu estou pensando numa contabilidade, eu estou pensando numa estratégia. É maluco isso. Tento não pensar, mas não tem jeito. E às vezes até me dá ideias boas que eu volto, nossa, vou fazer aquilo lá. É outro ar. E aí, assim, e até quando consegue equilíbrio, vem o cachorro, ataca, quando não é um boi que corre atrás, porque a gente anda muito nas montanhas. Seu caso é isso, né? Mas aí quando o cachorro ataca ou o boi corre atrás, cara, você não sabe de nada, você não lembra nada, a única coisa que você vai fazer é aquela defesa que você explicou lá atrás, é a respiração, é aquela coisa de se defender, né? Aí entra o instinto animal, vamos dizer assim. É isso. Se alguém tiver perguntas, manda aqui, por favor, e vamos responder aqui enquanto você responde. Vamos ver se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui, por favor. E vamos responder aqui do Alexandre para a gente caminhar para finalizar. Que nosso objetivo aqui é 30, 40 minutos. A gente já até estourou, mas o papo tá bom, daria para ficar Nossa, aqui tá bom muito mais demais. tempo. O Alexandre pergunta: olha que bacana isso. Alguma dica? Nossa, eu já estou ansioso para já falar um pouco, mas eu vou deixar isso aí só para você. Alguma dica para o imigrante brasileiro que chegou agora nos Estados Unidos, vai abrir um novo business e precisa segurar a ansiedade? Qual seria uma dica para essa pessoa? Cara, a questão do imigrante é uma situação completamente diferente, né? Então, se você está ali no teu negócio, você monta um procedimento e você segue aqueles procedimentos, você atinge seu objetivo. O imigrante, muitas vezes, ele está se jogando a uma nova situação, de uma nova cultura que ele não conhece, muitas vezes sem conhecer pessoas ali que podem ser uma rede de apoio para ele. E ele está. Lembra que eu disse daquela linha do eu sei, eu acho? Ele está arrebentando aquilo ali sem muitas vezes ter uma formação específica que vai o ajudar naquele lugar. Dificilmente a gente tem como controlar essa ansiedade. A dica que eu dou é que sozinho a gente nunca consegue nada. Então é sempre procurar alguém, né, alguma pessoa que você tenha alguma afinidade, um profissional da psicologia, né, alguém que você pode conversar para te ajudar a não se sentir sozinho, desabafar os problemas que você tem ali no seu dia a dia, para ajudar junto com ele a construir esses procedimentos de enfrentamento de algo que é completamente sem controle. Ele não tem como saber como vai ser a vida nesse outro país. Se vai arrumar emprego fácil, se não vai, qual é o tipo do emprego que ele vai conseguir começar no começo. Né? Então, precisa ter alguém que de alguma forma ajuda a estruturar esse caminho, porque sozinho não tem jeito. Não sei se eu Muito respondi. bom, perfeito. Bom, então vamos caminhar aqui para a gente finalizar essa live. Só para deixar, para quem não me conhece, para quem não conhece o doutor, estamos aí disponíveis. Mais perguntas, manda para a gente no direct. Nós estamos aqui plugado mais de 8 horas por dia, né? E a gente também, nós estamos, eu e o doutor e mais vários colegas, a gente está num grupo de autoridade digital que é conduzido, nosso mentor é o Alexandre Durão, que está aqui na live. Eu queria até deixar aqui a público um agradecimento especial ao Alexandre. Eu particularmente estou aprendendo muito, muito. E quando ele me convidou, eu falei: Alexandre, eu não vou entrar porque eu estou sem tempo. Ele falou: não, você vai entrar. Eu falei: não, não vou. Você vai, você já está. E aí, ainda bem que eu entrei, porque senão, assim, a gente não pode se arrepender das coisas que não fez, né? Mas se eu soubesse como era, eu já teria arrependido de tanta coisa, quanto conteúdo que eu aprendi e quanta troca de informação. E o que a gente está fazendo aqui, eu quero fazer com todos do grupo. Eu tenho várias pessoas, além das autoridades digitais que faz parte aí do nosso grupo, tem outras pessoas que vão participar dessas lives que eu estou fazendo todas as terças ou quarta-feira, dependendo da agenda, mas a ideia é toda terça-feira. Então, quero deixar público o meu agradecimento especial ao Alexandre, que está conduzindo super, super bem. E ele até já fez uma pergunta aqui, ó: quando vai ser a live com a Joelma?
É só a gente alinhar. Eu estou alinhando com várias pessoas ao mesmo tempo. A gente está montando assim um bate-papo bem rápido, para ser rápido, 30, 40 minutos, mas nós já estouramos o tempo aqui. Outra E vamos pessoa ver. incrível, Joelma, É, viu? É outra estava live que eu não assistindo, quero perder de eu estava jeito nenhum sem ela, assistindo porque a ela é uma live pessoa dela antes da incrível. nossa. Eu estava assistindo a live antes dela, antes da nossa aqui, eu estava assistindo a live dela e nós vamos falar um pouco de contabilidade. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta para a gente finalizar de fato. Vamos ver aqui. A Raquel pergunta assim, ó, quando sei que a ansiedade está desproporcional ao estímulo? Quando virar um problema? Quando vira um problema? Quando a gente percebe que a ansiedade ela passa a ser um problema, né? Quando ela é maior do que talvez, acho que talvez seja isso, que é quando a reação seja maior do que realmente o problema, assim, né? Quando o estímulo provoca uma reação, talvez seja muito maior. Quando você não Legal. consegue fugir disso, sabe? Quando você de alguma forma, desculpa, quando você só pensa em fugir disso, quando você não quer enfrentar, quando está te trazendo situações assim de desconforto, de tristeza, um choro porque você não está conseguindo achar saída. Em alguns momentos do teu dia você recebeu algum tipo de impacto emocional sem uma razão específica e achar que você pode morrer porque teu coração está acelerado demais. Quando sua mente não desliga de um mesmo assunto. Tem muitas coisas aí que vale a pena a gente pensar. Tá. Precisa ter mecanismos de defesa, né, do teu cérebro para você barrar esses pensamentos que são fantasiosos, senão você acaba sendo consumido mesmo. Mais uma perguntinha aqui do Adriano Jordan, treinador. Ele fala, como segurar a ansiedade antes de uma prova de corrida? Esse aí é outro cara incrível também, inclusive é meu personal, tá aí Olha, hoje. Valeu, Jordan. Cara incrível esse aí, viu, cara? Manja muito também. Na verdade, eu sempre falo, eu não acho que tem que segurar a ansiedade antes do jogo, não. Eu acho que a ansiedade vai movimentar o seu organismo principalmente para isso. Você vai estar com o teu corpo prontinho para você poder correr muito bem, porque você está todo preparado para a fuga. Fuga tem a ver com a corrida. Então, a única coisa é ficar controlando o seu pensamento para não ficar achando que antes da prova você já vai ir mal, que tudo vai dar errado. Eu acho que é o contrário, é deixar essa ansiedade te ajudar a se preparar para estar cada vez melhor ali no teu treino, com números cada vez melhores. E na hora do vamos ver, solta energia e vai com tudo. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui do. Não, na verdade é um comentário do Bresley. Ele falou assim que a ansiedade está tirando o sono dele pelo fato de ter que tomar uma decisão para resolver uma situação entre o funcionário e um pai de aluno. São aquelas situações que a gente tem que fazer, que a gente morre de vontade de fugir, mas que às vezes não, sempre é necessário que a gente enfrente. Porque senão há uma grande chance de o problema se tornar cada vez maior. Então a gente tem que, independente da ansiedade, a gente tem que estar de frente para o problema. Bresley Eu, é outro cara incrível também que faz parte aqui do grupo. Quem não conhece o trabalho dele com esporte, entra lá no perfil dele que é maravilhoso. muito bom. Eu vou para a gente finalizar, eu vou dar vou contar um case bem rapidinho da minha situação também. Pegando o gancho aqui do Bresley, eu tive uma vez um problema bem complicado no meu dia a dia profissional. E assim, foi um problema que nunca tinha acontecido. E aí, a hora que eu peguei aquilo, eu falei, nossa, e agora? O que que eu vou fazer? Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Não tem saída. E aí eu fiquei super ansioso, fiquei nervoso, fiquei estressado naquele dia, tal. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer? E um monte de gente ligando, um monte de coisa, tudo junto. Falei, caramba, o que que eu vou fazer? Como que eu vou sair dessa? Aí o que eu achei de saída? Talvez isso possa funcionar aqui pro Brasil. Eu peguei e falei assim, cara, para tudo, desliga tudo, cabeça de gelo, não vou conseguir achar uma solução, né, nessa ansiedade, naquela respiração. Vou pensar em outra coisa, vou fazer em outra coisa, não vou atender ninguém, vou respirar, relaxar e vamos ver se eu vou encontrar uma saída.
A sorte que eu não tinha que resolver aquilo no dia. Eu tinha um tempo para pensar, tinha 2, 3 dias. Mas a ansiedade fica ali. Cara, eu preciso resolver um problema que é meu. O problema é na verdade, da empresa, mas o problema é meu, eu tenho que resolver. E eu fiquei com aquilo, aí chegou a noite, eu pensando, falei, bom, eu preciso dar um off, preciso desligar, preciso dormir. Eu tenho certeza que amanhã eu tenho a resposta. E não é que eu sonhei com a resposta. Eu sonhei com a resposta, aí não exatamente o que foi feito, mas eu sonhei com algumas coisas, porque acho que a cabeça não para. E aí no dia seguinte de manhã eu falei, pô, mas pera um pouco, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro, vai dar certo. Então acho que assim, depois dessa respiração, de tentar buscar mais coisas, ler algumas outras coisas e entender um pouco mais o problema, eu consegui resolver. Foi um sufoco, mas eu consegui. Deixa eu ver aqui algumas considerações aqui do Alexandre para a gente finalizar. Ele está falando aqui que um aluno agrediu um outro jogador. O Bresley tirou ele educa- educadamente, tirou ele do jogo, os pais reclamaram. É, então Mas assim, essa na é a realidade, saída mesmo. essa é a Tem que saída, né? tirar, tem que ser educativo mesmo. Os pais vão reclamar, mas é uma coisa super importante, é os pais verem esse ato, mesmo reclamando, que existe um limite muito claro do Bresley ali, que ele sabe se posicionar e quem domina e manda ali é ele. Isso tem que estar muito claro. Os alunos vão ter ele como referência e os pais também vão ter ele como referência. E Porque a partir do até, momento que um pai gritar e ele ceder o pai gritando, todos os pais vão gritar e ele perde completamente o controle. É importante ter o limite. Eu acho que foi excelente a decisão que ele tomou. e até acho que ele falou de um caso parecido numa das nossas reuniões, e aí acho que até o Alexandre falou assim, pô, quem manda ali, quem manda na grama, no gramado é ele, então ele tem que fazer a coisa que ele tem que fazer, eu também acho. E eu acho que assim, nessa relação, o pai, eu já levei meu filho para jogar bola, o pai fica ali querendo interferir, cara, você fica do outro lado, você fica lá na arquibancada e deixa o cara que quem manda ali no gramado é o Bradley e acabou. É isso que faz parte da educação, E né? deixa xingar, ué. Futebol é isso, né? É a cultura do xingar, né? Mas é isso aí, Brasil. Foi excelente. Muito bom. Doutor, vamos finalizar. Ó, nós fizemos uma hora, um Ah, bate-papo incrível, sensacional, pra mim eu ficava 2 horas. e eu já vou deixar um convite para a gente voltar a falar de novo, falar de ansiedade ou de algum outro tema. Acho que foi tão rápido que passou uma hora. Muito obrigado, agradeço todos que passaram por aqui, que ficaram com a gente aqui. Foi sensacional. Convite feito para uma nova, em breve. Muito obrigado a todos. Boa noite. Doutor, de Obrigado coração, pelo muito convite, viu? obrigado. Agradeço demais. Eu acho que o papo foi excelente. Por mim, dava para ficar mais 2 horas aqui batendo papo, que fluiu muito bem. É, fica aí mesmo da gente se reunir de novo para continuar esse papo. Pessoal, deixa aí nos comentários depois para a gente reunir logo, porque foi muito gostoso esse papo. Eu te agradeço demais pelo convite, acho que foi melhor do que eu imaginava. Que Obrigado. bom. Eu que agradeço. Grande abraço.